Hoje temos um podcast muito interessante, um episódio muito interessante. Nosso convidado de hoje é médico clínico, nefrologista e intensivista, formado pela Santa Casa de São Paulo, com especialização em nefrologia pelo Hospital das Clínicas da USP. Atua hoje em consultório, UTI e emergência. E acha tempo para correr, hein? Olha lá. E é pai, né? Pai. Pai de criança. Dedica a sua carreira à prevenção, ao tratamento de doenças renais e aos desafios da medicina de alta complexidade. Por ser um corredor apaixonado, criou um podcast muito interessante para você que quer aprender mais no mundo da corrida. Podcast Quilômetro 41. Ele une medicina, esporte e longevidade em uma mesma missão. Bem-vindo, Dr. André Lopes Ventura Moraes. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, de verdade. Foi um prazer receber você no nosso podcast e agora ter a honra de estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço. Temos muita coisa para conversar. Vamos começar pelo básico. O que te levou a escolher a especialidade em nefrologia? Eu sempre tive um encantamento assim, pela clínica médica, né? A clínica médica sempre me chamou a atenção pela sua complexidade. Eu acho que depois a gente vai fazer o paralelo com a maratona, né? A maratona me atrai por sua complexidade, esse é o desafio, e a clínica médica dentro da medicina me atraía como seu desafio. E dentro da clínica, uma das especialidades que as pessoas consideram desafiadoras e complexas é a nefrologia. Então é um chamado que a complexidade, o desafio me chama nas mais diferentes esferas da minha vida. E eu acho que eu sempre olhava assim, o nefrologista como um bom clínico. Foi isso que me levou à nefrologia. Mas você exerce como clínico também? Exerço, mas majoritariamente como nefrologista e intensivista. A parte de clínico eu acabo fazendo mais no contexto de emergências. Tá, maravilha. E depois de tantos anos atuando em emergência e UTI, o que mais te preocupa na saúde da população hoje? E o que leva as pessoas para a UTI? Olha, não tem como fugir das doenças crônicas, do sedentarismo, da síndrome metabólica, da hipertensão. Eu costumo dizer, né, na minha prática como nefrologista, que o rim, ele raramente é a causa do problema. Na verdade, ele geralmente é vítima. E quais são os grandes vilões? Pressão alta, diabetes, colesterol. É a mesma coisa que faz mal para o coração, que leva ao AVC, que leva às doenças renais, na grande maioria. Claro que existem doenças renais específicas que o paciente é totalmente saudável e ele tem uma doença renal específica. Mas isso é 5 a 10%. 90% do que a gente vê de doença renal são problemas crônicos que acabam levando como consequência a doença renal. Pessoal, prestem atenção no que o André falou. Eu vejo muito paciente que está iniciando hipertensão. Você fala em remédio, o cara quer cair o mundo. Exatamente. Mas ele não sabe que ele está atacando os órgãos-alvo. Coração, exatamente, artérias, rim. E diabetes é a mesma coisa, você está pré-diabético. Ah, mas é só pré-diabetes. Meu amigo, pré-diabetes é o diabetes no estágio inicial. Uhum. Se você quer acabar com seus rins, continue assim, né, André? A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Quando eu trabalho... né? Eu fico até com medo de falar, porque isso eu sei que gera um temor em torno dessa palavra, que é inclusive algo que a gente precisa desconstruir. Quando você entra numa sala de diálise, de hemodiálise, 90% de quem está ali é hipertenso, diabético ou os dois. Né? Então são esses os grandes vilões. São as principais causas que levam 90% para diálise renal. A primeira e a segunda de longe, de longe. E lembro a vocês, e o André sabe mais que eu, que a diálise é um tratamento paliativo, não resolve o problema do indivíduo. Você vai viver preso a uma máquina, vai ter uma vida... Isso. Se você não era regrado, agora você vai ter regras. Tem as suas limitações, assim, acho que eu vejo dois lados. Por um lado, sim, né, vai limitar no sentido de que a pessoa depende. Por outro lado, é a especialidade que consegue, com um paciente que perdeu um órgão vital... O paciente vive 20, 30 anos em diálise, algo que nas outros órgãos vitais, fígado, coração, cérebro, é inviável, né? Então, tem os dois lados da moeda, assim. Tem pessoas que fazem diálise e têm vida social, trabalham, mas é óbvio que o cenário ideal, se a gente puder escolher, é não chegar nisso, né? Ter rins normais, pessoal. Exato. Para isso, você precisa cuidar do seu corpo como um todo. Qual é a doença renal mais comum
que as pessoas descobrem tardiamente? Aí entra uma outra faceta, né? Tanto as principais são hipertensão e diabetes. No Brasil, a principal é hipertensão, pressão alta. No Brasil, a segunda é diabetes. No mundo é ao contrário. Diabetes é a primeira e hipertensão é a segunda. Mas nós vamos colocar as duas aí como duas doenças que são as grandes vilões. O ponto é que ambas as doenças são, na imensa maioria dos casos, completamente assintomáticas. E é por isso que como que a gente descobre uma doença assintomática? Rastreando. Se você não rastreia, se você vai no consultório e não mede, se você não faz um exame de glicemia, se você não faz exames, você não descobre ser hipertenso diabético. Então é uma doença que eu tenho pacientes que chegam, isso infelizmente acontece muito mais do que eu gostaria, com 60 anos, já num estágio de doença renal avançada, que assim é preparar para começar a terapia renal substitutiva, que pode ser hemodiálise, e a pessoa fala, mas eu nunca senti nada. Você vai ver a pessoa tem sinais de diabetes que deve ter começado há 10, 20 anos antes. Então, você precisa rastrear. Quem não rastreia não descobre essas doenças. Existem mitos. Mas eu sei quando minha glicemia está alta porque eu fico nervoso, ou a questão da dor de cabeça, né? Isso é a exceção. Tanto a hiperglicemia, né, que é o açúcar alto no sangue, quanto a pressão alta são, eu falo que infelizmente, né, óbvio que sintoma nunca é bom, mas se fosse sintomático a gente descobriria no começo, né, e infelizmente não tem sintoma nenhum, então é uma doença oculta. E a doença renal também é uma doença oculta, não dá sintoma. A gente tem a doença renal, ela tem estágio 1, 2, 3, 4 e 5. Até o estágio 4, que já é ali numa fase já avançada, não tem sintoma. Não vai ter nada, não vai ter nenhuma repercussão. Só vai descobrir quem fizer o exame, né? O exame de creatinina, o exame de urina, né? Fazer uma análise também da função renal. Poxa, que coisa, hein, pessoal? E tem tantas oportunidades na vida fazendo check-up, procurando o seu clínico e tratando, né? Porque se essas condições surgem, você tem que tratar. O que o André já falou, os rins sofrem em silêncio, pessoal. Exatamente. E aí, uma das coisas que o André seguramente vai falar, que a atividade física posa uma coisa muito importante, né, na prevenção ou até no tratamento da hipertensão no estágio inicial. E aí eu tenho que lembrar a todos, se você vai fazer atividades outdoor, eu tenho que falar da melhor loja de São Paulo, que é a Mundo Terra, onde você encontra tudo o que você precisa para atividade outdoor. Roupas, calçados, acessórios e assim por diante. André, vamos falar de um assunto que causa polêmica pra caramba. Proteína. Perfeito. Estamos vivendo uma febre proteica? Existe exagero ou existe falta? Eu acho que o exagero existe, mas assim, a gente precisa entender, né, como tudo na vida, o que ela tem a oferecer de positivo, e ela tem coisas a oferecer de positivo, e quando a proteína pode ser um risco. Ou, num outro cenário possível, é um desperdício de dinheiro ou de preocupação, né? A proteína, de fato, ela tem uma correlação. Uma ingesta proteica adequada, que deve ser ajustada por quanto de atividade física essa pessoa faz e tudo mais, e também para a idade, ela tem coisas... Ela pode melhorar o seu perfil metabólico, porque você ganha massa muscular ou você mantém massa muscular, e a massa muscular, do ponto de vista metabólico, ou seja, para controlar a pressão, para controlar a glicemia, ela é muito positiva. Então, ter uma preocupação com quanto que você toma de proteína, eu acho super interessante, legítimo e é extremamente recomendável. Porém, eu costumo falar para meus pacientes, né? Às vezes a gente tem um exagero, quase uma obsessão. Então, o café da manhã tem 3 omeletes de 3 ovos mais 2 claras. E aí no meio da manhã um suplemento proteico. Na hora do almoço são 3 pedaços de bife. No meio da tarde, num paciente que é normal do ponto de vista renal, isso não vai ter muita repercussão, né? Você está tendo uma alimentação talvez exagerada para o lado da proteína, mas você vai estar gastando dinheiro, vai estar comendo muito da mesma coisa, talvez não tenha um problema tão grande. Quem tem alteração renal, a gente tem uma recomendação que é individualizada por quanto de disfunção renal esse paciente tem, de não fazer uma dieta hiperproteica. A restrição ela tem que ser cuidadosa, porque se você restringe proteína, se você diminui
muita quantidade de proteína, você piora esse paciente metabolicamente, aí ele descompensa o diabetes e aí ele também piora o rim. Então você tem que achar um equilíbrio, né? Mas tem algumas evidências, não são evidências do ponto de vista científico robustas, mas existem evidências que uma dieta hiperproteica num paciente com doença renal instalada pode agravar sintomas e acelerar o processo de progressão da doença, ou seja, a piora renal. Então, não é para todo mundo. Tem que avaliar, tem que saber como é que está a sua saúde e, principalmente, individualizar o quanto de atividade física você faz, o que você está buscando. Mais ou menos por aí. Mensagem do André, pessoal. O excesso de proteína, sob conduta do médico, pode ser e deve ser evitado para o paciente renal. Exato. Mas para o indivíduo que não tem nada, precisa ver só se vale a pena. Exatamente. O que eu tenho uma briga com o ovo. Porque é um alimento completo, tem vitaminas, tem proteína, mas as pessoas não fazem conta. Você come, e eu como médico de esporte falo, precisa comer um pouco de proteína em toda a refeição. E o cara, eu como um ovo de manhã, e o que mais? Mais nada. Você acabou de comer 6 gramas de proteína, mais nada. E não sei quantos miligramas de colesterol da gema, que não é problema para a maioria das pessoas, mas se o indivíduo que tem uma dislipidemia e esses marombeiros que às vezes comem 6 gemas por refeição, eu falo, tem algo errado nessa conta, né, André? Exatamente. Tem que buscar o que é racional para cada um dos cenários. Infelizmente, eu acho que assim, a simplificação ela é ótima para quando ela é possível. Nesse caso, tem que entender qual é a idade, qual é o objetivo, quanto de atividade física faz e como é que é a saúde desses pacientes nos mais diferentes aspectos para você entender. Então, não dá para ter uma regra universal. Então, quem treina e suplementa a proteína de uma maneira correta, precisa se preocupar com a saúde renal? Não, eu acho que é o contrário. Acho que até, não sei se já é o momento de falar disso, mas o treinamento, o esporte, a atividade física é o melhor remédio que você pode fazer para o seu rim, né? Por quê? Os grandes vilões, pressão alta e diabetes, obesidade, sobrepeso, colesterol, são os vilões renais. O tabagismo também, muita gente não sabe, mas o tabagismo é fator de risco independente, ou seja, se você é um hipertenso e diabético que fuma, tem uma saúde renal pior do que um hipertenso diabético que não fuma. Pouca gente sabe disso, né? A gente lembra do câncer de pulmão, do infarto, mas não lembra da saúde renal. Ela piora muito com o tabagismo. Então, o esporte te afasta de tudo isso. Então, você está protegendo seu rim, né? Então, é isso. Fazer atividade física e, obviamente, ter uma nutrição adequada, você também está cuidando do seu rim. Perfeito. Vamos falar da coisa mais falada sobre um suplemento que, como existe preconceito, a creatina. Perfeito. Faz mal para os rins? Vamos lá. Talvez... Olha, eu vou dizer, Gabriel, que assim, nos últimos tempos, no meu consultório, tem sido assim, uma sequência de pacientes com a mesma questão, né? São pessoas que ou receberam uma prescrição de creatina e querem, antes de começar a tomar, saber se faz bem para o rim ou se faz mal para o rim, ou que estão em uso de creatina e querem saber se a alteração de creatinina, que o nome é muito parecido e isso causa uma confusão, tem relação com a suplementação de creatina ou não. A creatina é um suplemento antigo, né, que vem lá assim, da idade pré-histórico, na verdade, já se fazia o tal do suco da carne. Os gladiadores, tem relatos disso, que você tomava e ganhava força, principalmente a força explosiva. Posteriormente, já década de 40, 50, isso se disseminou, foi cientificamente estudado, e a creatina é um suplemento que é capaz de ajudar a performance esportiva. A creatina, quando a gente toma, ela atua como um reciclador de ATP, né? O ATP é a nossa molécula de energia. Quando a gente toma a creatina, a gente suplementa a creatina, a gente cria a fosfocreatina. O ADP é uma adenosina trifosfato. Então, resumindo, pessoal, o que você faz? Quando você aumenta seu estoque de creatina, você recicla o ATP e você consegue ter uma performance mais duradoura e mais eficaz durante o tempo que a gente usa essa fonte de energia, que é até 10 segundos. Isso é importante dizer. Então, até 10 segundos. Então, é um suplemento que tem benefício. Lá atrás, quando ele começou a ser usado para os esportes, perceberam que algumas pessoas tomando creatina começou a se dosar a creatinina e aumentava a creatinina. Creatinina sérica é um exame de sangue que a gente usa para ver como é que está o funcionamento renal, certo? Então, se a creatinina sanguínea está subindo, fala
que o rim está piorando. E aí as pessoas começaram a falar, meu Deus, a creatina está fazendo mal para o rim. Porque você toma creatina, aumenta a creatinina é um marcador de doença renal, então a creatina faz mal para o rim. Essa foi a teoria inicial. Só que depois, estudando mais a fundo, o que a gente percebe? Na verdade, nenhum exame é perfeito, né? Então, a alteração que a creatina faz na creatinina, e de fato ela faz, de fato ela eleva a creatinina, ela é uma alteração do exame, mas o funcionamento renal está normal. Por que isso acontece? A creatina que a gente toma, quando ela é degradada, ela é transformada em creatinina. Então você está aumentando a quantidade de creatina, você está aumentando o quanto você produz de creatinina, mas a função renal está normal. Então, não há evidência. Estamos aqui gravando dia 11 de junho de 2026. Não há evidência que creatina seja maléfico para o rim. Creatina altera a creatinina. Eu tomava creatina, minha creatina foi para 1,4, que é alterado. Obviamente, como nefrologista, eu falei, eu acho que é da creatina, mas eu vou fazer o teste. Suspendi, redosei 0,9, que é normal. Então, eu fui um caso que teve alteração de creatina secundária à creatina. Continuei tomando por um tempo, porque eu sei que isso não vai significar nada. Hoje eu não tomo mais por outros motivos. Pratico esporte de endurance, em que a creatina não tem tanta evidência. Mas sim, altera o exame, mas não faz mal para o rim. Eu tenho visto alguns atletas param a creatina e voltam a tomar em dose alta um pouco antes da prova. E na prova de endurance eu acho que não vai fazer muito. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. E a ureia? O indivíduo que come muita proteína e a ureia sobe sem a creatinina subir. Também pode ter, quando a gente come proteína, né, a gente vai aumentar o que a gente chama assim das excretas nitrogenadas, né? Então, o que você pode ter um aumento da ureia, mas também não é algo, desde que a função seja preservada, a creatina é normal, um paciente que não tem fator de risco, é apenas um ávido consumidor de proteínas, isso não é um risco propriamente, assim, isoladamente, né? Então, é importante dizer isso. Claro, tem uma alteração de ureia, tem que ver. Não dá para deixar passar, tem que ir lá olhar. Mas pode aumentar, sim, a ureia. É um dos motivos pelo qual, no paciente com doença renal, às vezes a gente faz uma restrição moderada de proteína, porque inclusive pode piorar os sintomas, né? Que a gente chama de sintomas urêmicos. O indivíduo pode ficar meio obnubilado, exatamente, sintomas neurológicos. Então, nesse contexto, aí é individualizar se tem indicação ou não de restringir proteína. Sempre com muito cuidado, porque o paciente renal crônico é um paciente de altíssimo risco para desnutrição. Você falou em diabetes, e a gente fala muito que o diabético esportista, particularmente, ele é um contador de calorias ou de glicemia. Uhum. Ontem me perguntaram, mas o diabético pode fazer corrida de endurance? Eu falei, pode. Temos um exemplo, o Emerson Bizan, ultramaratonista e tal, mas ele é um cara extremamente controlado. Eu que sou pré-diabético, mas eu abordo a coisa há muitos anos, frequentemente estou aqui com meu sensorzinho de glicemia e descobri que eu tinha mais problemas ligados à baixa de açúcar do que à alta. Até por aquela burrice, né? Se você não sabe que alimento, e foi um pouco de desleixo da minha parte, que alimento faz minha insulina disparar e depois cabum, você começa a fazer besteira. Eu fui treinar um treino de trail, comi o meu pão francês com queijinho, mesmo sem miolo, minha glicemia vai para 200 e pouco. E daqui a pouco estava 60 e eu tendo uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar. E aí fui salvo pelo meu querido patrocinador Bananinha Paraibuna. Come e deixa passar. O diabético, pessoal, tem regras para ele começar a atividade física. Ele tem que ou usar um sensor, né, ou furar o dedinho. E se o açúcar não tiver no sangue pelo menos 150, não começa, come. Então... Exato. É porque, na verdade, e exatamente, o exercício físico ele tem um efeito hipoglicemiante. Então, ele vai baixar a sua glicemia, o que, na verdade, é ótimo, né? No sentido de que ele atua como um antidiabético natural, vamos dizer assim. A questão é que isso, eventualmente, pode ser um problema. Se você não ajusta, a pessoa pode ter hipoglicemia durante o exercício. Então, com certeza, a pessoa pode praticar exercício, mas ela tem ali tem que ter um cuidado extra com tudo isso. Não, eu admiro todo... Bom, acabamos de ter o tenista
o Sasha Zverev ganhando o Roland Garros. Sim. Acho que se aplicou insulina no meio da... Eu não acho que se aplicou insulina, eu acho que ele teve uma hipoglicemia e deram algo para ele tomar lá, deu briga, que o brasileiro amigo dele vieram dizer que não podia. Pelo amor de Deus, não sei, em pleno século XXI, Exato. um atleta que pode ter uma emergência do diabetes. É um desafio a mais, ainda mais em altíssima performance, partidas que você não tem como prever se vai durar uma partida de 5 sets, como o Roland Garros. Vai durar 2 horas e meia ou 5 horas e meia. Você não tem previsão. Então, você conseguir conciliar isso é realmente desafiador e acho que engrandece a conquista aí do Zverev. E virou uma transmissão para o diabético sair da cadeira, lembrar da atividade esportiva e ver que tudo, sem loucura, é possível. Exatamente, né? Exatamente. Vamos falar das outras encrencas da atividade física, rabdomiólise. Muito bom. Pode falar. Eu vejo, infelizmente, primeiro, atletas mascarando lesões musculares nas provas, tomando outra encrenca, que são os anti-inflamatórios não hormonais, que vão mascarar sintomas e podem potencializar, que a lesão muscular, pessoal, por si só pode dar rábido. E aí, André, fala da rábido, dessas porcarias aí que a turma toma. Vamos lá. Então, começando pela rabdomiólise, né? O que é rabdomiólise? Né? O próprio nome diz, rábido é músculo, mio é músculo e lise é destruição. Né? Então, você tem uma destruição do seu músculo estriado. Então, você vai fazer uma atividade física e você, por uma junção de fatores, isso é importante dizer. O principal é intensidade desproporcional à sua capacidade. Esse é o primeiro ponto, é o mais importante. Fatores agravantes, desidratação. Então, imagina uma pessoa que estava sedentária, foi fazer um exercício e, além de tudo, estava desidratado. Isso leva a uma destruição muscular e isso vai causar a liberação de mioglobina. Né? A mioglobina ela é nefrotóxica, ou seja, ela faz mal para o rim. E aí o paciente vai ter um quadro clínico clássico, que é uma urina escurecida, né? Urina em cor de Coca-Cola, muitas vezes se fala isso. O paciente vai ter oligúria, ou seja, diminuição da quantidade de xixi, e ele vai ter ali uma disfunção renal aguda, uma lesão renal aguda. Isso secundário ao exercício. Eu tive um caso recente, uma menina jovem, sedentária, marcou uma sessão de musculação com o personal. Foi lá, fez a atividade, o personal deve ter falado, pô, vou mostrar para ela que comigo o negócio é pesado, né? Eu vou fazer aqui um treinaço. No dia seguinte, dor muscular, então tem dor muscular disseminada, elevação de CPK, né, que é um marcador de lesão muscular, que a gente dosa no sangue, e oligúria, e foi para diálise, né? Então, assim, não pro resto da vida, mas até o rim se recuperar, ela precisou dialisar durante um tempo. Um paciente jovem. Por que aconteceu isso com essa paciente? Porque ela saiu de um lugar de sedentarismo para um exercício que, para a capacidade muscular dela, para a capacidade física que ela tem, era completamente desproporcional. Então, assim, como é que a gente previne? Primeira coisa é, não faça loucura. Você vai correr uma maratona, você tem que treinar para maratona. Você vai fazer uma corrida de trail, que você vai ter que escalar uma montanha, que tem até um esforço muscular, às vezes até mais intenso e duradouro que uma maratona, você tem que treinar para isso. Conforme você vai treinando, você vai se adaptando e esse estímulo, ele não é completamente fora da proporção do que você consegue aguentar. Outra coisa importante é a hidratação, né? Então, é muito comum também a rabdomiólise em treinamentos militares, né? O calor extremo agrava, por quê? Porque ele aumenta a desidratação, né? E, aí falando do anti-inflamatório, vamos dizer assim, é um segundo agressor renal, né? O anti-inflamatório, ele tem um efeito que ele diminui a capacidade de autorregulação renal. Ele libera prostaglandinas e aí você não consegue manter o fluxo sanguíneo renal. Então, é um combo, assim, o pior combo que tem. Uma pessoa fazendo um exercício em que ela não está preparada para encarar, em condições climáticas eventualmente adversas, com calor,
E para piorar, ela toma, que existe isso, né? Infelizmente, o uso profilático, ou seja, antes de sentir dor, eu já tomo um ibuprofeno, porque eu não quero sofrer no dia da prova. Aí é o combo da toxicidade renal. Infelizmente, isso acontece. Não tomem anti-inflamatório para mascarar ou para não sentir dor, algo assim, porque isso é um... Nem para continuar a prova, né? Nem para continuar a prova, é claro. Existem situações, a gente também não pode ser hipócrita, né? Eu mesmo já tomei anti-inflamatório em situações muito específicas, mas não durante a prova, né? Terminei a prova, no dia seguinte eu estava com uma dor completamente excruciante, mas eu já tinha me hidratado, já tinha me alimentado, já estava no cenário, e sempre a dose também importa, né? Então tomar pontualmente, na dose indicada, sem abusar, né? É muito importante. E aí o anti-inflamatório pode ser um problema também no uso crônico, né? Que é um outro ponto. Aquele atleta que tem uma dor e às vezes ele está num ciclo de maratona e ele não quer parar porque tem um ciclo vindo e ele quer performar porque ele já comprou passagem, ele vai correr a maratona X no lugar Y e aí ele vai tomando ao longo do ciclo e aí ele vai cronicamente usando anti-inflamatório e aí ele pode ter também um problema de toxicidade renal, né? Pode fazer mal para o rim dele, ele pode ter um problema renal também. E no passado, infelizmente, uma vez... não era paciente, uma amiga minha, você sabia que o cara mandou tomar um ibuprofeno a cada meia hora de maratona? E tô falando de uma pessoa lenta, que ia fazer uma prova em 6 horas. Falei, pelo amor de Deus, isso é criminoso. É criminoso. Criminoso. Espero que isso já tenha, que esse tipo de uso já tenha caído e que eu admiro muito os educadores, os treinadores, mas cada macaco no seu galho, né? Uhum. Deixa prescrição médica para o médico, né? Não, então, imagina, tomar um a cada meia hora é uma posologia, né? Uma maneira de tomar totalmente fora. Se você for ler a bula, tá totalmente fora do que tá ali, né? Aí é uma situação realmente, assim, absurda. Você, como maratonista, é a favor de coleta de dados, usa relógio inteligente? Eu uso aqui meu Coros Pace Pro. Então. Pessoal, de novo, não fiquem viciados na informação. Eu, na montanha, tenho certeza que o André também, quando está no meio de um pelotão, ele não para olhar o relógio sob o risco de levar um tombo, um acidente. Mas tem uma série de informações, no caso dele, o seu pace, a sua frequência cardíaca, que fica dentro dos limiares. No meu caso, tem mais navegação, montanha. Exato. Tem muita coisa que o nosso querido Coros pode auxiliar. No treino de rodagem, eu só uso para eu conseguir correr leve, porque muitas vezes a gente tende a acelerar, então eu uso para me segurar. O restante das métricas eu vou olhar depois, no app, no Coros Training Hub, eu nem vou ficar focado nisso na hora do treino em si. Você falou de desidratação, a gente tem que falar de hiponatremia. Houveram algumas fatalidades no treino, uma sabidamente por hiponatremia. Eu, na época, fui estudar o assunto, por que o trail runner estava tendo hiponatremia, e descobri que o corredor de rua não sabia, nem o de trail, nem o de rua, tinha uma vaga ideia do que era hiponatremia. Eu falei, onde é que nós estamos? Cadê a orientação? Um ou outro vai no nutricionista, e o nutricionista fala, olha, precisa de um pouco de sódio, mas não explica, muitas vezes, porque é um termo complexo, né? Pouconatremia, sódio no sangue. Exato. Fala um pouquinho da hiponatremia e dos riscos para a saúde, André. Perfeito. Assim, o que você falou, Gabriel, é um ponto muito importante, né? Todo mundo pensa na desidratação, pouca gente lembra da hiponatremia. Quando a gente vai fazer estudos e vai ler, a hiponatremia ela é muito mais comum do que a desidratação. E claro, ambas podem ser graves e potencialmente fatais, mas a hiponatremia, quando grave, ela é muito grave mesmo. O paciente pode morrer, pode fazer um edema cerebral. Então, assim, né? O que é a hiponatremia? Você já deu a introdução. É uma diminuição da concentração sanguínea de sódio. É importante entender que isso é uma relação, que existe uma relação entre a quantidade de líquido e a quantidade de sódio, que é um soluto. Então, é como um copinho, imagina esse copinho de água aqui. Coloquei um sachê de sal e ele está pela metade. Se eu dobrar a quantidade de água, a concentração de sal nesse líquido vai pela metade. A gente tem uma faixa relativamente estreita de concentração de sódio no sangue, 135 a 145. Por que a hiponatremia acontece no contexto do atleta de endurance? Existem vários mecanismos que contribuem para esse.
o principal, o mais importante é a hiperidratação, né? Então, a gente tem um mecanismo maravilhoso, extremamente eficaz, que evolutivamente nos trouxe até aqui como espécie, que se chama sede, né? Então, a sede, a gente tem um centro da sede, que quando a gente começa a desidratar, ele fala, bebe água, e você não sabe, mas você obedece e vai lá tomar água, certo? Então, quando a gente fica nessa, quase que uma paranoia, preciso me hidratar, e vai hidratando, forçando, você está recebendo uma quantidade enorme de água, só que a água que a gente bebe tem uma concentração muito baixa de sódio. Então você está diluindo, é como o exemplo que eu dei do copinho aqui. Você está jogando água, a quantidade de sal é o mesmo, e você está diluindo esse sal. Então a concentração de sódio no sangue cai. E isso leva, né, a um cenário de edema cerebral. O paciente pode ter confusão mental, convulsão, coma. Inclusive ele pode precisar ser entubado, ele pode inclusive ele morrer. Fatores de risco importante. Intensidade do exercício é um fator de risco. Quando a gente faz um exercício muito intenso, a gente libera um hormônio chamado vasopressina, o hormônio antidiurético. Então, o que a gente faz? A gente está tomando um monte de água e o nosso rim está segurando a água no corpo. Então, além do que está entrando, você está mantendo. Então, é um agravante, né? Você tende a diluir ainda mais a quantidade de sódio no sangue. Outro ponto que esse é o principal, assim, esse é o que a mensagem, se eu tivesse que passar uma mensagem aqui hoje, seria essa: duração da atividade física. Então, o corredor mais lento, mesmo uma maratona, aqueles heróis que completam a maratona em 7, 8 horas, que tem, se a gente vê lá o vídeo na maratona de Nova York, o pessoal chegando à noite. Esses são geralmente os mais... Por quê? Você fica muito tempo em atividade, tomando água, tomando água, tomando água, tomando água, e vai diluindo. Outro fator de risco importante, pacientes idosos. Paciente idoso... Obrigado, hein? O corredor idoso, ele tem o centro da sede já não é tão eficaz. Então, ele tem uma tendência maior a ter hiponatremia antes de tudo. Além disso, a sede não regula tão bem. Então, ele vai lá e ele vai desenvolvendo hiponatremia. Também é um fator de risco importante. E anti-inflamatório, mais uma vez, também é um fator de risco. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que é um ponto de confusão é: cápsula de sal resolve o problema? Ameniza, mas não resolve. O principal é a hiperidratação. O sal que a gente toma na cápsula, ele não vai ser suficiente para manter o seu nível sérico de sal lá em cima, se você estiver fazendo uma hiperidratação. Então, tem que ter esse cuidado, né? E aí, como fazer uma boa hidratação? Isso infelizmente, de novo, quando é simples é ótimo. Mas não é tão simples. As pessoas têm diferentes taxas de sudorese e tudo mais. É uma coisa que, dentro do seu treinamento, junto com o seu nutricionista, seu treinador, ou você com você mesmo, ao longo do ciclo você vai ter que aprender. Eu suo muito, eu suo pouco. Uma boa tática é: se pese antes e depois do exercício. Se você estiver tendo uma perda de peso acima de 2%, você pode estar desidratando. Se estiver entre 1 e 2, está esperado. Então, vai se guiando por isso, vai construindo um hábito. Uma coisa que as pessoas fazem é: no dia da maratona eu vou me hiperidratar porque vai ser um dia que eu vou me levar ao MDT, ou seja, muda o comportamento. E é aí que a coisa dá errado. E aí eu tenho uma pergunta para você. O cara tem um rim completamente funcional e se mata na véspera de hiperidratar. Na minha opinião, esse cara não vai sair do banheiro e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O ideal é que você entre hidratado, mas se você começar a tomar um monte de água, o que vai fazer? Seu corpo sabiamente vai falar: por que está entrando toda a água? E vai começar a jogar fora. Eu nunca consegui entender essas estratégias de hiperidratação prévia. Hidratar bem, corretamente. Do mesmo jeito que o tal do carbo load, para o indivíduo que já come normalmente bem e está com suas reservas de carboidrato bem estabelecidas, aí o cara resolve ir numa cantina, comer 2 quilos de massa que ele não está acostumado a comer, e surpresa, né? No dia da prova, é o piriri. Uma das regras gerais aí do esporte é: não faça nada novo no dia da prova. Acho que a gente pode colocar, né? Acho que esse é um ponto muito... que pouca gente vai discordar, assim. Eu vou fazer uma colocação e depois eu quero saber um pouco da tua carreira como corredor. Eu fui para uma meia maratona maravilhosa na Noruega, na meia maratona do Sol da Meia-Noite. E infelizmente o sangue árabe pão duro aqui, eu ganhei uma amostra de gel lá, ganhei um gel de uma marca europeia que eu nunca tinha visto. E eu falei: eu vou economizar meu gel. E logo no quilômetro 5 eu,
André. Eu parecia uma bomba prestes a explodir. Eu tive cólicas até a prova terminar. Até eu parar de correr. Eu suava frio. Foi bizarro. Mas não façam essa besteira que eu fiz. Fala um pouquinho de como você está nas corridas. Bom, assim, a minha relação com o esporte, eu fui uma criança e um adolescente que tentava jogar futebol e não era muito habilidoso, né? Nunca me encontrei dentro dos esportes que classicamente a gente é exposto, assim, como um brasileiro normal, né? Futebol, vôlei, tentei jogar tênis, que aliás é um esporte que eu adoro e até pratiquei até recentemente, mas eu não tinha habilidade, então eu entendi que, eu não sou do esporte. Né? Foi só coisa assim que eu me auto-coloquei. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente chega, tem aquelas competições de calouro, vai lá, vamos fazer aqui um teste com todos os calouros, dar duas voltas nessa pista. Eu me surpreendi que eu cheguei, sei lá, em segundo, em terceiro, eu falei, e todo mundo passando mal e eu tava bem. Falei, acho que eu levo jeito pra isso aqui. Resultado, treinei 6 anos de pista, né, atletismo, corria 400, 1.500, corri algumas provas de 5.000 e gostei muito, treinei sério, cheguei a federar, tudo mais. Me encontrei muito nesse atletismo, né, na corrida de pista. Só que aí, residência, R1, R2, R3, R4, preceptoria. Entrei nesse vórtice do caos da formação médica ali no momento que eu ia na academia, eu nunca parei de fazer atividade física, mas era uma coisa assim, 2 vezes na semana só para manter a cabeça e o corpo no lugar, vamos dizer assim. E depois, já mais por 2018, especificamente 2019, eu reencontrei a corrida. E aí voltei a correr, fui me apaixonando cada vez mais, até que em 2023 corri minha primeira maratona em Buenos Aires, que foi assim uma experiência maravilhosa e eu gostei do desafio, mas eu gostei do processo, né? Esse é um ponto importante para as pessoas que estão pensando em correr a maratona. Tem que ser gostoso o processo também, não pode ser um martírio para você chegar no dia lá, pegar a medalha e falar, corri uma maratona, sou maratonista. Curti o processo, inclusive o nome do meu podcast, Quilômetro 41, foi algo que aconteceu nessa prova. Cheguei lá no quilômetro 41, falei, eu tô do 41, eu tô me sentindo bem, vai dar certo. Então foi um momento ali que eu fiquei muito feliz e falei, que legal, vou realmente virar maratonista. E mais do que isso, né? Eu sempre falo isso lá no meu podcast. Primeira maratona é para você gostar da experiência. Esquece o seu tempo. Até fiz um tempo bom para um estreante, corri 3 horas e 25. Caramba. Mas assim, o principal, cheguei bem. Eu tanto que tem um vídeo de eu chegando, eu chego, começo a correr, acaba a prova, eu vou correndo. Quem me parou foi a moça da medalha. Para de correr! Acabou. Que eu tava assim, em êxtase, né? Então, dali eu falei, esse bichinho me picou. Pouco tempo depois, fui querer conhecer mais, estudar mais e senti falta de um podcast que trouxesse um conteúdo técnico, científico, com uma bagagem assim que tentasse traduzir o lado técnico, mas que fosse compreensível. E aí surgiu a ideia do podcast. De lá para cá já corri outras 2 maratonas. A última foi Chicago ano passado. E venho aí tentando fazer um trabalho de educação no podcast. E adoro corrida, sou fanático. Tenho meus percalços com lesão, que é ali o meu ponto que sempre me segura. Mas eu acho que a corrida é um esporte maravilhoso e é um esporte democrático. Acho que esse é o ponto assim que acho que ela destoa, né? Que é simplicidade, um par de tênis. Tem quem quer ter 15 tênis, 20 tênis. Eu tenho 2. Tenho do treino da prova, né? E não que eu seja certo ou quem tem 15 está errado. Eu gosto da simplicidade, né? E eu acho que a corrida tem essa vantagem. Você poder botar o tênis e sair correndo. Isso é muito bom. O Ricardo Priotti, que tem seu podcast também, ele é um jornalista, você deve conhecer, é jornalista da Bandeirantes, Ricardo, agora acho que ele foi para a Copa do Mundo. Ele fala que a corrida é democrática, é um dos esportes mais democráticos. E a gente estava discutindo, depois daquelas fatalidades aí em algumas provas de rua, aí vem o prefeito com a síndrome de vai resolver, eu quero o exame, precisa ter exame médico para todo mundo, que não vai resolver nada, porque você sabe que o fulano vai pedir para o tio, para a tia, aquele que não tem condição financeira vai ter dificuldade num posto de saúde de explicar que ele quer correr. O correto era ter acesso para todo mundo, né? Para fazer o check-up básico e tal, mas infelizmente a gente sabe que a realidade não é essa e que a corrida pode ser muito democrática. O tênis eu vou discordar um pouco de você por uma experiência que eu tive ontem. Eu não corro mais na rua, eu só treino em esteira, mas sempre com a minha inclinaçãozinha.
E aí no trail é tênis de trail. Uhum. Eu tô com... Tem um tênis, não vou falar a marca aqui, de rua, que eu tava correndo com ele, eu acho que eu bati 350, 400 quilômetros com ele, mas em esteira. Uhum. Esse tênis nunca viu rua. Uhum. E eu fui numa loja no shopping, vi uma liquidação do mesmo modelo, tênis que não é tão novo assim, e comprei. Foi diferente a corrida, André. Uhum. Falei, eu tô pisando em plumas aqui quando eu tava meio... Não, com certeza. E se você olhar por fora, o meu tênis velho tá novo. Uhum. A sola não tá tão gasta, mas o elastômero mudou. Com certeza. A espuma ela vai compactando, né? É. Não, eu concordo, assim, eu acho assim, o que eu quero dizer quando eu falo do tênis, que eu tenho dois, eu não sou, apesar, é engraçado, eu sou fissurado por corrida, mas eu não sou tão fissurado por tênis. É claro que eu tenho meu tênis com placa de carbono, que eu adoro, ou seja, não é que eu não corro de chinelo, não é isso. Mas assim, eu não tenho esse desejo de ter vários pares, assim. Eu tenho os tênis e, obviamente, eu vou acompanhando. Confesso que no passado já usei até furar, não faço mais isso. Já não faço mais isso. Mas assim, eu tento... Não é que eu tento, é natural para mim não ter esse desejo de consumo de muitos pares, né? E eu acho que assim, é aquela coisa, qual é o cardápio? Você pode ter 15? Pode. Mas você precisa ter 15? Não. Esse é o ponto que eu quero chegar, assim, sabe? Entendi. Até para manter o caráter democrático, porque a gente sabe que tênis no Brasil, para a maioria da população, é uma coisa muito cara. É uma coisa. A gente tem hoje marcas que estão tentando democratizar, mas mesmo assim não é barato. Bom, vamos pegar um exemplo de um amigo em comum, Uhum. que, Gabriel, vou treinar com você em Votoruna. Vamos, 6 da manhã estava na minha casa, de chinelo, o Sareta, de chinelo da minha casa. Falei, bom, ele deve estar com o tênis na mochila e tal. Chegamos em Votoruna, o Sareta descobriu que não tinha tênis. Esqueceu no carro dele. E o cara é tão fanático, o gerente do parque lá tinha um tênis que foi de trail um dia, mas estava liso, meio descolando, que serviu no pé dele, e outro que não servia. Ele meteu o silver tape no tênis e foi. O Sareta terminou os últimos 10 quilômetros basicamente descalço. A sola foi embora, mas ele terminou. Uhum. Falei, isso é bizarro, de outro planeta, e o cara terminou. E eu falei, eu vou ligar para ele no dia seguinte, porque ele não deve ter mais pé. Ele estava relativamente bem, viu? Ele não é, acho que ele não é muito do normal, assim. Acho que ele tem uma resistência, assim, meio fora. Não, eu não teria treinado, porque, pelo amor de Deus, com a minha idade, com a minha condição ortopédica, nem pensar. Uhum. E eu já sou eu tenho, até porque eu preciso ir testando, eu tenho vários pares de tênis de trail, de rua não. E eu acabo, todo mundo brinca, tem a lojinha do Dr. Gabriel, porque vira e mexe eu estou vendendo tênis que eu usei uma vez. Por causa da diferença que eu acabei tendo das próteses, uma diferença de 1 centímetro, de 2 centímetros, mas eu só consigo compensar 1,5 centímetros, tem tênis que eu provo na loja, está fantástico. A hora que eu vou usar, ele começa a sair do pé um lado, ou começa a apertar, porque tem uma palmilha muito grande. Então, vira e mexe, você vai falar, meu, o Gabriel não para. Ele comprou o tênis e já está vendendo. Eu não vou ficar morrendo com o tênis no meu armário, mas... Não, com certeza. Eu no treino testei bastante calçados. Hoje em dia tem uma série de opções, inclusive um tênis nacional. Eu não tenho nada a favor nem contra a marca, mas parece que esse tênis evoluiu. Tal do Corre Trilha, não sei em que número tá, deu uma evoluída. Eu olhava para a turma correndo na minha frente, o tênis é careca. Eu falei, como é que o cara vai numa área... E, ao mesmo tempo, como é que é, André, o corredor de rua pegar um tênis de placa de carbono? Ele precisa... Bom, esse... Pode terminar, desculpa. Não, é só essa curiosidade. Eu tenho vários pares, mas eu vou trocando. Eu preciso achar, como diz o Gustavo lá do Gustavo Run, eu preciso achar a pegada perfeita, ainda não achei. O tênis com placa de carbono, na verdade, primeiro que o super tênis, ele vai além da placa, né? Ele tem uma espuma reativa, a leveza, o material, o próprio cabedal, ele é mais fino, mais leve, mais respirável. Então é um conjunto, né? A gente tem até episódio lá no quilômetro 41, episódio inteiro falando de placa de carbono. Ele melhora a performance, ponto. Isso é um fato, né?
tem pessoas que são super respondedoras, tem pessoas que respondem menos. Aí você tem um benefício que vai de 1 a 6% em economia de corrida. Tem gente que acha isso pouco, tem gente que acha isso muito. Eu acho que para muita gente pode fazer diferença. Uma classificação para Boston, o seu RP, para um profissional pode ser o primeiro lugar ou o segundo lugar. Eu, pessoalmente, acho que o tênis com placa, o super tênis, ele é super interessante para o dia da prova, né? Treinar com placa ou não vai da disposição financeira da pessoa, né? E isso é uma coisa que demanda, porque os super tênis eles têm uma durabilidade menor, mas você vai treinar com aquela performance, então eu acho aceitável. Eu entendo que precisa usar? Não. Vou te dar um exemplo que eu acho que é ilustrativo. Quanto que melhora a economia de corrida um treinamento de força específico para corrida? 1 a 6%. Exatamente a mesma coisa. Então, só que o que o tênis de placa não dá? Não vai melhorar a sua glicemia, não vai melhorar a sua hipertensão, não vai prevenir a osteoporose, todos os benefícios que um exercício de força, um exercício resistido, né, uma academia, vai te dar. Então, assim, não quero gastar esse dinheiro, então invista numa academia, você vai ter o mesmo benefício. É claro que tem a pessoa que faz a academia e também quer ter os outros 6%, né, no outro canto. Então, acho que é muito individual. Eu gosto, mas eu uso mais para prova. Ou treinos-chave, por exemplo, vou fazer um treino de ritmo de prova. Aí eu ponho meu tênis de placa. Mas você não acha que o indivíduo precisa estar com o pé bom para o tênis de placa, o pé mais forte? Sim. Não dá também, aí também tem o outro lado. Não dá para você compra, deixa na caixinha, aí no dia da prova usa. Eu acho que você tem que ir se adaptando, testando. E um outro ponto é que esses tênis de placa também, pela sua entressola geralmente mais alta, né, um stack high maior, a própria placa de carbono, tem muita gente que advoga que você vai meio que se acomodando ao tênis e vai perdendo vários recursos, inclusive musculatura intrínseca no pé. Então você vai se tornando, como que eu posso dizer? Você vai se acomodando com esse aparato e amanhã, se você tiver que tirar a placa de você não consegue mais fazer no mesmo patamar. Por isso que eu acho que, assim, todo treino com placa, eu não sou muito fã. Tem gente que advoga e que é feliz assim. Se a pessoa é feliz assim, não está se lesionando, está performando bem, tudo bem, né? Mas eu não tenho nem a disposição financeira, para ser bem sincero, e eu acho que o legal é você mesclar. Você mesclar um tênis de rodagem, isso eu acho saudável. Você mesclar diferentes tipos de calçado, pelo menos um tênis de rodagem e um tênis de competição. A gente, no podcast Na Montanha, quando eu trabalhava junto com o Zulu no Fala Doc, a gente trouxe o Dr. Vitor Massuda, especialista em pé, ortopedista, e ele deu uma aula sobre os diversos tipos de tênis. Ele é trail runner, mas é principalmente corredor de rua. Não sei se conhece o Vitor. Não conheço. Precisa convidar para o quilômetro 41. Vou convidar. Foi uma aula, eu não pedi, mas ele levou uns 10 pares de tênis diferentes, mostrou isso, falou da midsole, falou de tudo. E uma coisa que ele falou que me chamou a atenção e que eu aproveitei, tênis minimalista para o dia a dia. Pé no chão para o dia a dia. E eu comprei. Eu comecei a usar, só que eu lembrei de um negócio. Eu moro, eu sou um cara muito agitado. Quando eu estou no meu apartamento, eu ando descalço para burro. Parei porque começou a pegar a coluna com a diferença de... Eu botei o minimalista e a verdade é que meu pé está ficando mais forte, André. Uma coisa, Gabriel, que eu acho interessante, assim, quando surgiram os tênis de placa, e aí eu vou usar o tênis de placa para falar do tênis minimalista. Quando surgiram os tênis de placa, começaram a surgir lesões relacionadas ao tênis de placa. Especificamente, uma lesão muito específica que era a fratura do navicular, que é um mocinho ali, pequenininho, né? Estou falando para o pessoal que não sabe, né? E aí, as pessoas, nossa, tênis de placa é ruim, não sei o que, olha lá, tá lesionando. Gente, tudo que você for mudar na sua corrida, tudo que você for mudar no seu esporte, precisa de adaptação. Tem estudos mostrando que, ao migrar de um tênis maximalista para um minimalista, você aumenta a incidência de lesão. Principalmente lesão de calcâneo e retropé. Não, mas ele nunca aconselhou a gente a correr com o tênis. Não, sim. Para passear. Perfeito. Não, onde que eu quero chegar? Você pode fazer a migração para o minimalista, mas tem que ser gradual, né? Então, assim, por exemplo, no dia a dia, essa é eu quero sair do maximalista e para o minimalista. Por onde você começa? Por onde ele recomendou. No seu dia a dia, você vai colocar um tênis minimalista, pé no chão.
você vai treinar a musculatura intrínseca, você vai se adaptar, a sua passada vai mudar, vai acontecer uma sobrecarga maior no seu tendão, só que o tendão ele responde. Se na dose certa, ele não lesiona, ele adapta. Então, tanto quem vai migrar para a placa ou para quem está fazendo o caminho contrário, ou seja, está saindo de um tênis maximalista, indo para um minimalista, a recomendação seja gradual. Então, nem o minimalista e nem o placa é vilão ou mocinho. Ambos podem ser as duas coisas, dependendo da forma com que a gente migra pelos dois. Mas isso é um fato. Quando a gente usa um calçado mais minimalista, a gente preserva mais o movimento natural do nosso pé, musculatura estabilizadora. Tem muita gente que advoga. Tem aquele livro clássico, né, que é o Born to Run, que ele advoga muito o minimalista. Tem gente que migra e não volta mais. Tem gente que tenta migrar e não se adapta. Acho que também é algo muito individual. A gente vê alguns corredores de trail adotando um tênis que é drop zero. Uhum. Eu tentei, não me adaptei porque ele também saía do pé. A Altra eles só fazem, é uma marca boa, conhecida, mas só fazem tênis drop zero. E sempre tem um aspecto pessoal de adaptação. Às vezes você não se adapta e bola para frente. Mas é um fato curioso, meu pé ficou mais denso e comecei a ter que usar calçado um pouquinho maior. Não tem outra explicação. É óbvio, quando você fica mais velho, a ossatura pode aumentar, tal, mas no meu caso foi em questão de meses usando minimalista. Não, interessantíssimo, interessantíssimo. Isso é algo que faz diferença mesmo. Isso é descrito, né? Pois é, só não foi bom porque eu tive que vender alguns tênis, mas é bom para o comprador, porque comprou barato um tênis que eu usei 2, 3 vezes. Última pergunta, André. A gente acabou passando batido nisso. E o uso de anabolizantes e o rim? Vamos lá. Então, assim, anabolizante, gente, é assim, a gente não tinha tanta evidência como a gente tem hoje, até relativamente recente. Uso de anabolizante aumenta a mortalidade cardiovascular. A pessoa infarta mais, morre cedo. Então, assim, não existe espaço para prescrição de anabolizante com fins estéticos ou mesmo performáticos, seja ele competitivo ou não competitivo. Não se justifica. Na minha opinião, eu sou muito categórico. Se o seu médico prescreveu esteroide anabolizante, eu acho que você deveria trocar de médico. Desculpa a sinceridade, porque não tem sentido. Ah, não. Aí muita gente vai chamar de reposição, vai dar aquela coisa, né? Mascara, muda o nome, traveste de algo bonitinho para te vender uma porcaria igual. Então, as pessoas têm que ter muita atenção a isso. Então, a pessoa infarta mais, morre mais. O caminho para morrer jovem é usar esteroide anabolizante. Outra coisa, minha esposa é endocrinologista, né? Então, ela pega o pós-anabolizante, em que a pessoa vai ter deficiência, insuficiência gonadal, dificuldade para engravidar. Então, assim, mesmo quem se arrepende, depois vai ter que pagar o preço lá na frente. E do ponto de vista renal, é descrito que o uso de esteroide anabolizante ele é um catalisador, ou seja, ele aumenta a velocidade de progressão de doença renal. Se você começar a dar anabolizante, uma pessoa às vezes quer hipertensa, diabética, aí ela quer mudar de vida, aí entra num desses charlatões que vai prescrever um anabolizante, ela vai ganhar massa muscular, óbvio, porque é um hormônio que faz isso, não tem como ser diferente. Ela vai se sentir melhor, porque ela vai se sentir melhor, óbvio, né? Um hormônio que traz isso também. Mas se ela já tem uma doença renal instalada, ela vai botar lenha na fogueira. Basicamente é isso. E vai acelerar esse processo. Então, gente, cuidado. Cuidado, inclusive, com... Ah, mas é reposição hormonal. Eu quero frisar isso porque reposição hormonal na mulher pós-menopausa, ali pode ter o seu papel, acho que a gente não pode demonizar, mas as pessoas estão chamando de reposição hormonal um uso, às vezes até recreativo, no sentido de estético, de esteroide anabolizante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. E infelizmente, até o esporte limpo que não está acontecendo. Na corrida de rua ele não causa grandes benefícios. Sim. Mas na corrida de montanha, onde o indivíduo precisa de força, a gente tem visto alguns ganhadores de prova, algumas ganhadoras, que o meu antebraço é o esternocleidomastoideu da pessoa. Eu falo, que é isso? Está tomando tudo e mais um pouco. Não só é perigoso para a pessoa, mas é sujo para o esporte. Isso é uma coisa, Gabriel, que assim, eu até algumas pessoas, né, alguns ouvintes do podcast, André, precisa fazer um episódio sobre doping no amador.
Com a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, como assim doping no amador? Entendi. Eu falei, mas não tô entendendo. É amador, você faz porque você ama isso. Né? O nome tá aí. O que você tá usando um negócio que, além de fazer mal, você tá querendo performar para provar o quê para quem? Eu precisei acreditar que isso existia. Hoje, de tanto me falar, e eu tô acreditando que isso é um problema. Mas assim, é algo que ainda me choca. Assim, eu não sei o que as pessoas estão buscando. Assim, essa é uma pergunta que eu fico... O que essa pessoa que está fazendo doping para ganhar um track and field, JK na marginal, ganhei. Meu Deus, por que você está fazendo isso? Para que você está querendo provar e para quem? Instagram. Não, é uma loucura. Isso é um adoecimento de uma coisa maravilhosa que é a corrida de rua. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado e eu já quero fazer um episódio sobre isso também para que a gente trate esse tema, que hoje eu entendo que ele existe de fato. Bastante. Quando o André falou de hidratação, eu esqueci de falar para vocês, mas pensem sempre também, quando você tem provas longas, calcula com o seu médico, calcula com a sua nutricionista, com o seu nutricionista, eletrólitos, pessoal, na dose certa. E a Liquids que apoia a gente aqui, então, eletrólitos de qualidade, mas tudo tem que ser mais ou menos calculado. Com certeza. Não dá para fazer na galega. André, mensagem final para todo mundo. Muito bom, vamos lá. Primeiramente, gente, eu quero dizer assim, o exercício é um aliado da saúde renal. Né? Então, isso que a gente falou bastante aí, eu sei que é muito tema, espero que não tenha ficado técnico demais. Você é professor, né? Sou. Porque é aula. Obrigado, que bom. E sabe transformar o termo do médico para o leigo. Eu me esforço muito, inclusive, para atuar como médico. E as pessoas, acho que o paciente que entende o que tem, ele tem um tratamento mais eficaz. Eu acho que isso é um grande ponto. Então, assim, o exercício é um aliado da saúde renal. Como tudo na vida, se a gente fizer mal feito, vai ter ali o risco da rabdomiólise, da hiponatremia, que é um risco um pouco falado e muito grave, da desidratação. Tudo isso você consegue contornar com um bom treinamento, com uma boa preparação, se possível com um profissional para te auxiliar. Se não, pessoal, vou fazer um convite aqui, se você me permitir. A gente tem lá no quilômetro 41 podcast sobre hidratação, podcast sobre creatina, podcast sobre a maioria das coisas que a gente falou aqui. Hiponatremia é um que a gente não tem, que depois que eu falei aqui, eu vou fazer um episódio sobre hiponatremia. Então, assim, convido todo mundo a acompanhar lá, então, quilômetro 41 podcast. E também convidar para quem quiser me acompanhar no Instagram, eu tento trazer essa tentativa aqui de didática para o meu perfil, tem vídeos quase diários lá, então, Dr. André Moraes Nefrologia também vale a pena acompanhar. E é isso, assim, acho que a gente tem que tirar do exercício o que ele tem de bom. Vamos se afastar aí dos anti-inflamatórios, dos anabolizantes, vamos fazer uma coisa limpa, uma coisa que vai ser boa. E uma coisa que eu gosto muito, Gabriel, e acho que você é uma pessoa que eu acompanho no Instagram, você advoga isso e faz isso. Eu li seu livro e a gente vê isso, né? A longevidade. O esporte é gostoso para você viver, envelhecer fazendo e praticando. Eu quero correr maratona com 60, com 65. Se você vai só na performance, só na pancadaria, talvez você esteja se condenando ali na frente a não desfrutar não poder amar o esporte, né, como amador por longos períodos. Acho que essa é uma mensagem final que eu queria deixar. Excelente. Queria agradecer muito ao André. Foi uma aula, eu falei, ele é professor, não é possível que ele sabe simplificar os termos aí. Primeiro explica o que é e aí deixa muito claro para todo mundo. Lembrando, quando a gente falou de desidratação, use roupas inteligentes, como eu uso para correr minhas camisetas da Vivaz Move. Esse foi mais um episódio de Saúde e Movimento Podcast, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 8 da manhã, YouTube e Spotify. Ative as notificações para não perder. Saúde e Movimento é um oferecimento da Bananinha Paraibuna, da Corus, Mundo Terra, Vivaz Move e da Liquids. Contamos com os trabalhos técnicos do Eric, do estúdio. Cuidado, André, é olhar cínico, não olhar clínico. Parece, mas não é. Quando eu olhei, eu achei que era olhar clínico, eu confesso. E o marketing médico da Spin Media Equagés. Muito obrigado por essa aula. Eu que agradeço. Você já tem meu livro, mas leve uma cópia para quem você muito quiser. Obrigado, muito bom. Vai ganhar um pacote de bananinha. Olha só, Paraibuna. obrigado, aí sim, hein? Eu não sei se você usa eletrólitos, mas
Leva uns sachezinhos aí pro treino. Boa, vou testar. E vou pegar a canequinha para você. Obrigado, André. Muito obrigado, Gabriel.